Boa tarde, segundos anos, uma das séries do ensino médio. Essa vai ser a nossa primeira aula com vídeo, como vai ser um teste para o vídeo. Pessoal, eu queria hoje que a gente falasse um pouco sobre os aspectos geográficos que influenciam a história. Nós vamos ver ainda esse ano, nós vamos ver as revoluções burguesas do século XIX e como as questões ambientais a transformaram. E queria também já pegar esse gancho então, e ver um pouco sobre a grande seca dos Três Setes, a de 1777, que deu origem ao cangaço no sertão. Por que eu estou puxando o sertão? Para a gente poder falar de Goiás. Goiás é descoberto uma das bandeiras de vinda e desbravação da parte do interior do Brasil, né? As bandeiras saem da parte litorânea, eu tenho ali de São Paulo principalmente, o bandeirante, essa figura que sai, muito romantizada, tá? Isso em Anguera, que a gente vê até como monumento para aquele artista, foi uma doação de uma família de São Paulo que descobriu que tinha uma ascendência com ele, por isso que colocou, e aqueles moldes são europeus. O Anguera já é mestiço e já é, o estudo atual já o coloca com outra faceta, né? nada também romântica. Ele adentra a região que nós vamos chamar hoje de cidade de Goiás. Naquela região, encontrando ouro, funda-se o povoado de Santana, que se torna ainda a Santa Padroeira de Goiás. O período do ouro em Goiás ele foi muito curto. O período do ouro é o que a gente conhecia como ouro de aluvião, ouro de superfície. Eram vários locais que foram encontrado ouro, mas não minas profundas, como que acontece ao contrário em Minas Gerais. Ouro Preto mesmo tinha veias tão profundas que prata valia muito mais do que o ouro devido à quantidade de ouro que eu tinha no comércio. É bom a gente analisar também, meninas, que quando a ideia do sertão, então, começa a ter uma necessidade muito grande da ideia de transporte, de comunicação, e a gente vai ter que ver um pouco também a questão da transferência da capital. Essa transferência da capital é muito política. Muito para a ligação que você vai ter já com a Nova Brasília, mas também para se desvincular com antigas relações da política agrária em Goiás, que vai ser chamado de coronelismo. Coronelismo é o grupo das famílias de coronéis que mandavam, que tinham um poder quase de feudo dentro da estrutura dos seus territórios, né? Nós vamos chamar de oligarquia. Nos livros é muito comum você falar oligarquia agrária. Hoje em dia a gente pode chamar de bancada ruralista. Mas a oligarquia, a palavra já quer dizer um pequeno grupo, ou uma pequena família, ou uma pequena sociedade. Essa oligarquia agrária, no sertão de modo geral, paulista, mineiro, goiano, depois o que vai se tornar Tocantins, né? Até sobre a separação de Goiás e Tocantins, indica um livro fantástico da Maria do Espírito Santo Rosa Cavalcante, uma doutora muito excelente, professora doutora. Tive o prazer até de ser aluno dela. Ela tem um livro de uma análise econômica dessa separação muito interessante. Mas aí, se a gente... Eu no ano passado, atrasado, eu li um livro também sobre os cangaços e achei interessante uma análise que é feita o seguinte. A partir da Grande Seca de 1777, eu tenho um movimento em que as pessoas estão com fome, literalmente, e elas vão à rua e elas vão fazer um movimento em paralelo ao poder. Poder paralelo. Poder paralelo é quando não tem um Estado efetivamente agindo ali naquela região ou executando as necessidades básicas para aquela população. O que vai ser um poder ali marginal para o sertão? O cangaço. Aí eu tenho Virgulino Ferreira Lampião, eu vou ter Maria Bonita, sua esposa, depois da morte deles vai vir Curisco, né, com Dadá, que são o quê? Que são ao mesmo tempo temidos pela população e ao mesmo tempo assim, que encantam a população, habitam o imaginário. Nossa festa junina seria, não sei se ainda vai ser, sobre cordéis. Então, inúmeros cordéis são nossas fontes até literárias sobre esse período até do cangaço. Lá nas revoluções burguesas do século XIX, nós vamos ver que teve um historiador muito inventivo no século XX que cortou uma árvore. E pelos elos da árvore, imagina que cada elo, igual as partes de uma serpente, né, da chocalho, cada elo quer dizer os anos que aquela árvore vai crescendo. Ele analisou que os anos que correspondiam muito à guerra batiam com anos de seca. É interessante observar que quando a gente está falando então de 1845 na Europa, eu tenho um período de grande seca que acaba com as plantações,
que vai resultar em vários levantes populares, como o que acontece com Minas em 1948, com a Revolução Burguesa, com a Revolução, a Revolução dos Povos, chamada, né? Primavera dos Povos, que em 2011 nós vamos ter a Primavera Árabe. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: sertão, primeiro, é muito mais vasto do que às vezes só o norte e o nordeste que vocês pensam. Sertão somos todos nós. Sertão. Falamos já desse cerrado aí não é o cerrado do espanhol mesmo, do fechado, tá? Da mata fechada. Essa ideia das bandeiras a atravessar, que vão vir sobre a busca das drogas de sertão, que são utilidades, né? Alimentos que são encontrados na região, que vão ser descobertas, procura de índios, processo de cercamento. Tinha um termo bonito para falar em lugar de escravidão, para falar assim, tinha um cercamento. Cercamento é a mesma coisa de ser uma escravidão. E ali no município hoje de Pirenópolis mesmo já havia um grande cercamento indígena. Nós tivemos um massacre de uma grande população indígena gigantesca na nossa cidade. No nosso estado, de modo geral, perdão. Os índios Goiá mesmo. Você não encontra uma representatividade. Vocês não encontram uma figura deles, pintura. Não há uma iconografia na cidade que nos remeta. Nós temos o nome do estado. Nós temos uma avenida gigantesca que corta como estátua a Anhanguera. A Anhanguera, a terminologia foi dada como diabo velho, lembrando que não existe diabo dessa concepção cristã, seria como espírito maligno ou um espírito ruim, porque ele ameaça colocar fogo nos rios se não mostrasse onde o ouro está. Isso é a mítica história que é contada, né? Mas é bom a gente analisar as representações. Mesmo Goiás, depois quando ele passa, sai da ideia do plantio, quando eu tenho essa migração, vamos falar disso melhor em outro vídeo. Porque eu tenho que falar com vocês quando esses que estão no poder, então, de uma oligarquia, começam a perder poder para um novo grupo que precisa dessa transferência da capital, porque fala, Goiás não pode mais crescer, mas a ideia aí mais é política. Desvencilhar dessas antigas oligarquias, criando agora um novo setor, a área política. Convido vocês até a conhecerem a estátua equestre de Pedro Ludovico na Praça Cívica. Estátua equestre, toda vez que eu falo estátua a cavalo, é estátua equestre, tá? Porque nós precisamos conhecer melhor a nossa cidade, o nosso estado. Esses fenômenos naturais, eles não podem ser deixados de lado ao considerar e analisar a história. Lembra, história não são números, história são pessoas. E ao falar, desde a cerca dos 3 sets aqui no Brasil, a de 1845 na Europa, em tudo isso, eu estou mostrando como que mesmo que as pessoas estão ainda no pico de suportar, elas ainda toleram certas coisas, mas o que não tolera é a fome, a morte, a doença. Então grandes pestes, grandes fomes, grandes momentos como esse culminam em grandes revoluções. Eu marquei um material já para a gente ler sobre o estado de Goiás, queria que lessem. Em cima dessas dúvidas já vou fazer um vídeo então respondendo sobre, vamos falar sobre o estado de Goiás, dentro do período colonial, se vocês quiserem. A gente já fala também depois da Revolução de 30 com Getúlio Vargas, e pegando depois já também com o período Juscelino Kubitschek, o único presidente cigano que a gente teve, que fez Brasília, né, que passou a capital, então, Rio de Janeiro para Brasília, ok? Espero todos vocês rever. Vamos ver só se esse vídeo ficou muito longo ou muito curto. Um abraço.